Oi, gente. Um dos assuntos mais comentados ontem foi o rombo de 400 bilhões de reais que o Henrique Meirelles, ex-ministro da Economia, disse que o governo Bolsonaro está deixando muito maior do que o rombo estimado pelo governo na casa dos 150 bilhões. Se você estivesse perguntando como é que esse rombo aconteceu, eu vou mostrar aqui as várias PECs que furaram a proposta de emenda constitucional, que furaram o teto de gastos, que parece mais um queijo suíço, que proporcionaram esse rombo terrível para o próximo governo. E agora, quando o governo coloca a PEC de transição para garantir coisas que tinham sido prometidas tanto pelo Bolsonaro quanto pelo Lula para o ano que vem, a direita está querendo dar uma de fiscalista, de que não, nós defendemos uma responsabilidade fiscal. Peraí, o governo de vocês explodiu a irresponsabilidade fiscal. Agora, o Henrique Meirelles está falando tudo isso, nós não podemos nos enganar. É verdade o que ele está dizendo, o rombo é real, eu vou trazer para vocês as PECs, mas isso também é uma estratégia dele de tentar se posicionar como futuro ministro da Economia, o que eu particularmente não gosto. Não é um nome que me agrada, porque é um nome da ala mais liberal que apoiou o Lula. O nome, aliás, que mais me agrada dos que estão sendo ventilados até agora é o Fernando Haddad. E faz sentido que seja Haddad, porque Haddad é uma das pessoas absolutamente alinhadas com o programa do Lula. O Haddad foi candidato ao governo do estado de São Paulo, apresentando para São Paulo e para o Brasil esse programa. Então, é um nome que eu particularmente gosto. Mas quando isso chegou no mercado, que na verdade nós estamos falando das grandes corporações empresariais e dos especuladores, eles não gostaram. Claro que não, porque Haddad seria um nome, diferentemente do Meirelles, que está mais à direita, o Haddad seria um nome mais para centro-esquerda. E eles, assim, não gostaram disso, né? O Meirelles, tendo dito isso, que tem uma jogada do Meirelles aí para tentar beliscar o ministério, né? Ele foi questionado sobre o tamanho do rombo, né, deixado para o próximo ano, e ele apontou que o prejuízo será quase 3 vezes maior do que estimado pelo governo, um buraco mais próximo de 400 bi. Não é? Meirelles afirmou ainda haver uma necessidade de excepcionalidade para comandar o orçamento, criando novas regras para um arcabouço fiscal. Bem, o que que isso coloca o governo Lula para fazer? E aí eu quero dar o meu posicionamento. Isso torna a necessidade de uma reforma tributária, a reforma tributária na direção que está no programa do PT. Para quem não conhece, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. O programa de diretrizes, né, do PT tem lá reforma tributária solidária. Isso é público, qualquer um pode checar. E tem os parâmetros para essa reforma, com os parâmetros com os quais eu concordo muito. Que é o quê? Reduzir a tributação no consumo, reduzir a tributação na produção e aumentar na renda, na especulação financeira, nos dividendos empresariais e no patrimônio, toda uma estratégia para você ampliar a arrecadação ao mesmo tempo que você retira da base produtiva e da base da classe trabalhadora o peso tributário, né? Você movimenta mais a economia e ao mesmo tempo você iria extrair mais recursos para investimentos dessa maneira. A reforma tributária, eu venho falando sobre isso já há bastante tempo. Ela é quase que uma exigência do governo Lula. Se o governo Lula não conseguir aprovar no primeiro ano uma reforma tributária para poder renegociar para o ano seguinte um orçamento que vai permitir os investimentos necessários, o governo vai ficar com muita dificuldade. Então é muito importante aprovar essa reforma tributária e é importante que Lula convoque rapidamente a participação popular para pressionar a opinião pública, para pressionar isso. E eu vou estar atuando nesse sentido, e é muito importante, se você concorda com a importância de uma reforma tributária que retire esse estigma, né, esse caráter escravocrata da nossa tributação, que tributa mais
sobre a classe trabalhadora e menos sobre os mais ricos, é muito importante não só você se inscrever no canal, mas ajudar o canal a crescer e a divulgar, não é? Sobre o que é que levou a esse rombo gigantesco, né? Má gestão. Aqui tem as PECs do Bolsonaro, né? A primeira foi em setembro de 2019 para não contabilizar as transferências de recursos federais para estados e municípios beneficiados pela repartição da seção onerosa do pré-sal. O impacto foi de 46 bilhões. Em dezembro de 2021 veio a PEC dos precatórios, mais 44 bilhões. A terceira PEC foi aprovada em dezembro de 2021, de 81,7 bilhões de reais. Essa aqui tem a ver com a pandemia. E a quarta, mais conhecida, né, agora eleitoreira, a chamada PEC Kamikaze, bem na época da discussão da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com claro objetivo eleitoral, numa manobra ilegal e criminosa, permitiu Bolsonaro comprar votos às pressas por meio de benefícios sociais, a um custo de 41 bilhões a mais do que previa o teto. Foram determinados para atolar o país num rombo fiscal sem precedentes, disse a economista Mônica De Bolle. Olha, essa gastança do Bolsonaro em cima da hora da eleição foi uma coisa absurda e foi o que ajudou ele a se tornar mais competitivo. Se não tivesse isso, a vitória de Lula seria muito maior. Além do que, teve também jogo sujo com o uso da Polícia Rodoviária Federal, aumentando muito, né? Bloqueios e paralisações de ônibus no Nordeste, o que também aumentou a abstenção e contribuiu para a distância ser menor. Então, assim, foram muitas as jogadas do Bolsonaro para ganhar a eleição. Eles acabaram perdendo, mesmo fazendo tudo isso. É o que mostra o tamanho da vitória do Lula, uma vitória realmente gigantesca diante das circunstâncias. Mas toda essa gastança realizou um problema, né? A gastança que Bolsonaro fez para se reeleger, a PEC Kamikaze, foi especialmente notável pelos valores e como isso foi feito. Ou seja, Bolsonaro pediu licença para gastar além do teto 4 vezes, todas elas além de 40 bilhões. Isso deu mais de 200 bilhões, né, disse a economista, né? O deputado federal Bo Gás dirigia-se ao senador eleito pelo seu estado, o ex-vice-presidente Hamilton Mourão. Em seu Twitter, o ex-vice de Mourão criticou o presidente eleito Lula, dando uma de não, nós defendemos o futuro governo está negociando um rombo de 200 bilhões, ou seja, zero compromisso com o equilíbrio fiscal. O resultado será aumento da dívida, inflação e desvalorização do real. Onde estão os críticos? Aí o Bob disse, Guedes disse para Bolsonaro, vai lá no debate com o Lula e disse que o Brasil está dando certo. Bozo foi. Mas Lula ganhou e a verdade apareceu. O rombo nas contas públicas é de 400 bilhões. E agora o Mourão quer pagar de fiscalista. E olha, de fato, esse discurso da direita agora com relação à PEC da transição vai ser permanente. Ou seja, a direita vai ficar o tempo todo tentando jogar para cima do Lula o rombo que eles produziram ao longo de 4 anos de governo. E um rombo que é bom lembrar, tem ainda a garantia de muitos benefícios para a especulação financeira. Se você cortasse esses benefícios da especulação financeira e tributasse o grande capital desse país adequadamente, você poderia equacionar isso. E é por isso que a reforma tributária ela é tão importante. Ela é essencial para o governo Lula. E para essa reforma tributária ter um caráter solidário, ter um caráter de justiça social, vamos combinar, um nome como o do Fernando Haddad é muito melhor do que o nome do Meirelles. Então, o Meirelles ter ganho destaque com isso daí é uma jogada para ele tentar se colocar como ministro. Mas eu espero, torço, para que isso não aconteça, porque ele seria um ministro muito mais alinhado com ideias de direita e seria mais difícil de aprovar uma reforma tributária do tipo que nós defendemos, né? Embora, quando ele foi ministro dos governos Lula, né, ele aceitou o papel que estava ali desenhado para ele, mas as exigências hoje são maiores. As exigências em termos de reforma tributária são maiores e eu não sei se ele defenderia
o que está, aliás, eu tenho certeza que ele não defenderia o que está no programa do PT, né? Isso ele já deixou bem claro. E ele apoiou o Lula se baseando nos governos passados e não no programa atual do PT. O que deve dizer muito a gente sobre o conflito que seria colocar o Meirelles nessa posição. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro, apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.